Olá, meu nome é Circe Klingert, integrante do projeto de experimentação gráfica Fonte 88, criado em 2014 junto com a artista visual Tiana Acre. No Fonte 88 nós trabalhamos com a linguagem entre o fanzine e o livro de artista, onde exploramos as diversas linguagens em torno da palavra imagem. Nesta oficina vamos trabalhar o grafismo, a palavra imagem, como recurso de composição gráfica. Junto à dinâmica das atividades, vamos apresentar o trabalho de alguns artistas que estão presentes na exposição, que usam esse recurso como linguagem. A partir dessas referências, nós vamos trazer os disparadores que vão auxiliar na composição do nosso trabalho. Bom, na oficina nós vamos trabalhar com 3 eixos principais, um deles é a palavra como ruído, destituído necessariamente de sentido semântico. A segunda seria a palavra como evidência, com o sentido semântico mais expandido. Por exemplo, nesse cartaz que tem a palavra centro, onde a gente tem a palavra centro exatamente centralizada no papel, onde a gente consegue expandir um pouco mais esse sentido, a partir de uma referência local do que seria um território dentro da página. Outro elemento, que é esse elemento do texto ou da palavra como poesia, como palavra-imagem, destituído de sentido semântico, seria o texto como ruído, como linha, como grafismos não necessariamente legíveis, onde a gente perde o sentido direto semântico da palavra, mas consegue ampliar para percepções mais subjetivas do que seria a palavra-imagem. Um terceiro foco da oficina seria um trabalho mais próximo de um dos artistas, que seria o Paulo Bruschi, onde ele mistura todas essas linguagens. Ora, ele trabalha com ruídos, com linhas, com grafismos recortados de jornais, e ora ele trabalha com focos direcionados da palavra e esse sentido mais ampliado que eu coloquei para vocês. Uma das referências que a gente teria nessa oficina como um plot principal, e um dos plots mais evidentes e conhecidos nesse meio, além dos artistas como Edith Derdick, Paulo Bruschi, a gente tem o Augusto de Campos, da poesia concreta, que tem a palavra em evidência com esse aspecto mais onde a palavra em si é o objeto, que seria da poesia concreta. Então, a proposta da oficina é abrir esse olhar para essas outras possibilidades de atuação da palavra para além do nosso cotidiano e da nossa prática. E aí, por isso, trazer esses 2 contrapontos, o que seria essa interpretação e essa possibilidade de evidenciar o sentido da palavra para as mídias e as ferramentas que a gente utiliza hoje, no nosso cotidiano, e as linguagens que em outro momento tiveram também uma grande repercussão, uma grande reverberação, que era a poesia concreta. No caso, o Paulo Bruschi, ele já trabalha com essas mesmas linguagens que eu estou dizendo, que é a da palavra evidenciada, e aí nesse caso a palavra super evidenciada, e a palavra já como ruído. Este já mistura os 2 elementos, que ao mesmo tempo que é uma imagem que ela tem um ruído, ela tem uma outra imagem atrás que é bem característica, que é da palavra cruzada, que mesmo que você não consiga ler, você identifica como uma palavra cruzada. Então, a palavra cruzada ela já teria uma visualidade identificável. Você não precisa de estar escrito aqui palavra cruzada, porque você sabe que essa é uma palavra cruzada. E aqui no meio soluções e tal, assim, para contrapor entre essas 2 possibilidades de proposição, assim, são proposições. Claro que as experimentações elas são muito amplas, assim, as possibilidades de acordo com os materiais que a gente tem, de acordo com o que a gente encontra ocasionalmente. E daí, essa última experimentação já seria uma mescla, entre ao que uma certa distância você conseguiria ler, de repente você identifica isso como um texto, que seria o texto, que seria o mapa,
da mesma forma que você consegue identificar que uma palavra cruzada é uma palavra cruzada a uma certa distância, mas que você tem as linhas e algumas palavras que são uma espécie de ruído também. Teve uma proposta, né, de evidenciar o que seria, né, uma coisa que estaria acontecendo no momento presente. Por que no momento presente? Porque no momento que você está lendo e no momento que você está visualizando, ele é o momento presente. Então, mesmo que não seja uma imagem que possa ser reconhecida nesse momento presente, ela pertence ao momento presente, que é o momento presente desse agora. Uma corrente que transforma o texto num elemento puramente abstrato, assim, que ele remete inclusive ao princípio de como a linguagem se constitui depois do gesto. Porque primeiro a linguagem ela se constitui através de gesto, depois ela se constitui através de grafia, de palavra, que é uma palavra criada a partir do gesto, né, da escrita, do gesto manual. Porque segundo a proposição, o pixel no ambiente virtual seria a menor partícula de composição de uma imagem, né? Assim como a célula é a menor partícula de composição de um ser humano. Essa contraposição, né, entre o que seria a estrutura primordial do ser humano e a estrutura primordial da projeção das imagens na tela. Essa linguagem do pixel, né, é uma linguagem que hoje, principalmente em 2020, é uma linguagem que está muito presente, querendo ou não, no nosso cotidiano, que é a gente se comunica por pixels. Bom, e aqui, pela localidade, a gente consegue identificar o que seriam supostamente esses elementos, né? Se você visse um texto escrito com letras bem escuras à distância, você veria o que a gente chama de mancha gráfica. Ou algumas letras bem pequenas, dentro de uma mancha, seria alguns elementos lineares. E aí eu vou acrescentar um outro elemento aqui que vai ficar legal. Isso. Frente, verso. Que seria uma brincadeira, né? Com a palavra verso e com o verso da página do trabalho. Enfim, tem todos esses elementos lúdicos possíveis também dentro dessas possibilidades. Vários desses artistas, né, também, o Guto Lakasky costuma fazer mais isso, né? Criar uma relação um pouco mais lúdica entre os elementos gráficos visuais né, e a possibilidade do espectador. Né? Dentro do exercício propositivo, é uma possibilidade também de entender através da experiência, né? Entender melhor algumas obras, né? Que quando você faz e quando você coloca a sua subjetividade dentro, né, do que você experimenta, e você traz para outros sentidos sensoriais, né, para além do visual, para além do que você conhece como repertório de linguagem, né, como repertório de leitura, no caso. Bom, gostaria de agradecer a quem assistiu, pedir que vocês fiquem atentos, que em breve teremos mais informações sobre a programação.